Vamos mergulhar aqui numa análise que nasceu de uma conversa totalmente caótica, sem roteiro nenhum, mas que acabou se transformando num método muito poderoso para a gente assumir o controle da nossa própria vida. E essa frase, dita logo no começo da conversa, captura perfeitamente a essência de como a mudança de verdade começa, sabe? Não é com um plano perfeito, todo desenhado, mas sim com a coragem de começar, mesmo sem saber direito para onde se está indo. Bom, a jornada que vamos percorrer aqui tem 5 etapas bem claras. A gente começa nesse início caótico, passa pela redescoberta da identidade, aprende a quebrar o piloto automático, a superar o medo e, por fim, a gente chega na liderança da própria vida. Para a gente entender o ponto de partida, a conversa que inspirou essa análise começou assim, no susto, com problemas técnicos, sem preparação, sem roteiro. E isso, na verdade, é um espelho perfeito da vida real, né? Iniciar um projeto novo ou uma transformação pessoal quase nunca é um processo limpo e organizado. Mas olha, esse caos do começo era só casca. A discussão nos leva para um lugar muito mais fundo, mais interno. A crise de identidade que pode acontecer quando uma pessoa se perde completamente nos papéis que ela assume na vida. E essa pergunta é poderosa. A participante dessa conversa, a Adelma Brito, viveu isso na pele. Depois do divórcio, alguém fez uma pergunta que parecia simples, mas que a deixou completamente sem chão. Quais são os seus sonhos? E ela não sabia responder. Este foi o estalo, o momento em que a ficha caiu de que a identidade dela tinha se dissolvido. Ela não era mais Adelma. Ela era a esposa, a mãe, a empresária. Ela vivia para os outros e tinha se esquecido de si mesma. E o mais incrível é que o caminho de volta não foi nada complicado. Foi um processo simples, mas muito profundo. Ela voltou para suas raízes, para a infância, fez uma lista daqueles sonhos que ficam guardados na gaveta e, o mais importante, ela tomou para si a responsabilidade de resgatar quem ela era. A história da Adelma, na verdade, é um exemplo perfeito de uma armadilha muito comum em que muita gente vive sem nem se dar conta, o tal do modo automático. E o contraste aqui fica gritante, né? De um lado, o piloto automático, aquela coisa de deixa a vida me levar, de viver de fofoca, de só reagir ao que acontece, e do outro, uma vida com intenção, com escolhas conscientes, com conversas que agregam e com o foco em criar o futuro. E essa frase é uma verdade que dói um pouco, mas é fundamental. Ela resume tudo. O conforto do modo automático é um sinal claro de que a gente parou de crescer. Porque crescimento de verdade, esse quase sempre vem com algum desconforto. Tá, mas como é que se sai desse estado tão confortável, desse piloto automático? Bom, o primeiro passo é encarar de frente o maior obstáculo de todos. Para Adelma, esse era o grande vilão, um medo paralisante de errar. E esse medo impedia qualquer movimento, qualquer decisão que pudesse de fato mudar a vida dela. E essa frase virou o mantra dela. Foi a virada de chave. A mudança veio quando ela conseguiu dar um novo significado para a ideia de erro. A mudança de mentalidade é essa. Parar de ver os erros como falhas e começar a enxergá-los como um aprendizado. Cada passo em falso não é um fracasso. É só um dado novo que ajuda a gente a ajustar a rota e a tomar uma decisão melhor da próxima vez. E quando se perde o medo de errar, um novo caminho se abre. Um caminho que leva direto ao princípio final e o mais poderoso de todos, se tornar o líder da própria vida. E aqui que tudo se amarra. Liderar a própria vida não é uma ideia abstrata. É uma prática, uma coisa do dia a dia. É um trabalho que exige atenção total, onde não sobra tempo para fofoca, porque se está muito ocupado construindo o próprio caminho, fazendo escolhas conscientes e filtrando o que vem de fora. No fundo, o grande sinal de que a mudança realmente aconteceu é esse. O foco se volta tanto para o próprio crescimento, para a própria jornada, que a vida dos outros simplesmente para de ser uma preocupação. E para fechar, a jornada do caos até a clareza se resume a essa escolha. Uma escolha que precisa ser feita todos os dias. A questão final é essa. A vida vai ser liderada com intenção ou vai continuar no piloto automático, deixando que ela nos leve? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define absolutamente tudo.